pessoal, vamos para mais um episódio do nosso podcast Além da Mama. Eu sou a doutora Patrícia Maciel, sou cirurgiã plástica. Estou aqui com a doutora Fernanda, mastologista. E hoje a gente vai falar com vocês sobre a nossa trajetória, né? Do vestibular ao consultório, como foi que nós chegamos até aqui. Né, Fernanda? Vamos começar. Isso aí, Paty. Bora para mais um hoje com um tema um pouquinho diferente. Vamos falar um pouco legal. das histórias. É isso aí. Me conte, como você chegou até aqui, Fernanda? Como você sempre quis ser médica? Foi uma coisa assim de infância, né? Eu sei que seu pai é médico, pode ter tido uma influenciazinha ali dentro de casa. Influenciazinha não, influência azul. Que bom, né? Muito. Eu sempre quis ser médica, Paty. Sempre. Acho que desde pequenininha eu não me lembro de ter querido ser alguma outra coisa. Desde pequena, quando me perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Médica. O que você vai ser quando crescer? Médica. Mas eu tenho essa influência do meu pai, que é minha referência, todo mundo sabe, quem me conhece sabe, meu pai é minha referência de vida. É uma pessoa diferenciada, um médico clínico geral, que a gente não tem mais hoje em dia. Trabalha até hoje, uma pessoa maravilhosa. E eu cresci vendo aquilo, sempre gostei. Meu pai me levava para passar visita nos finais de semana, no Sírio. Ele trabalha no Sírio até hoje. Eu amava, e a gente ia finais de semana, ele de plantão. Então, para mim, sempre foi uma coisa muito natural. De que você ia seguir de esse que eu caminho. ia ser Já médica. estava passando visita com 8 anos de idade, então tá tudo bem. Sempre. E você? Entendi. Não, eu não. Eu sou muito pelo contrário. Até hoje, eu sou a única médica da família, talvez. Jura? Talvez. Minha família é gigantesca, né? Então, assim, na verdade, eu sou do interior de Goiás. Você é daqui de São Paulo mesmo, Eu sou daqui de São Paulo, nasci daqui. Minha família é mineira. Todo mundo é do sul de Minas, mas eu sou nascida aqui. Meu pai já estava aqui com a minha mãe, casaram, vieram para cá, começaram a vida nascer aqui. Eu estava lá no interior de Goiás, né? Eu sou de Anápolis originalmente. Meu pai mineiro também, foi para lá, já estava por lá. E aí, quando eu era criança, o que acontecia? Aquela história do bom aluno, né? Então, tinha um negócio, Goiás tinha um negócio assim, de que era muito difícil fazer medicina, só tinha uma faculdade pública no estado na época que eu era criança, e tinha um negócio de que todo mundo, quando você via que era um bom aluno, todo mundo falava, você vai fazer medicina? Vai ser médico. Você vai fazer medicina? E eu sempre gostei muito dessa história do cuidar, né? Sempre fui uma característica, assim, de querer ajudar as pessoas. Eu ensinava muito, né? Esse negócio de ser bom aluno também, você puxa, assim, esse negócio de, você não sabe, vem cá que eu te ensino, que não sei o que, não sei o que lá. E aí começavam a falar muito. Mas você vai... Aí eu falava, não, mas medicina é muito difícil, né? Será que eu vou fazer medicina? E é difícil, tá? Não, a minha mãe falava assim, não, imagina, a Patrícia não vai ser médica, não. Ela não consegue ver sangue, né? Ela não consegue... E eu pensava, gente, será que é tão difícil assim? Então eu vou ser dentista, vou mudar de escolha, né? Minha mãe falava, não, você não vai, no máximo, você vai ser dentista, não vai ser médica, porque não vai ter estrutura para tudo isso. E tinha a questão do vestibular, que era muito pesado, né? Minha família não tinha como também pagar a faculdade, ou eu tinha que passar na pública, ou eu não daria para ser médica. E assim, seguimos, né? Eu fui estudando. Por fim, quando chegou no ensino médio, eu falei assim, não, eu quero ser médica. Eu acho que se eu não for médica, eu vou ser meio frustrada, assim, porque parece que eu tenho capacidade, as pessoas me dizem que eu tenho, né? E cuidar, realmente, estar mais preocupado ali com o outro do que com a gente mesmo, era uma coisa que me motivava bem, assim. Acho que são duas coisas que deveriam motivar... Quem pensa nisso, né? Porque hoje se fala muito, e eu ainda acredito muito na medicina, né? Eu acredito muito, assim, mas se fala muito que hoje as pessoas acabam indo para a medicina para ganhar dinheiro, né? Porque é uma carreira que... pode ser, né? Hoje um caminho mais errado, né? Eu ia falar isso, né? Mas também também não é tão óbvio. Mas eu acho que ser médico é querer cuidar. Não, isso é o primeiro fato. passo. Eu sempre, assim... Não adianta. Quando me perguntam, né, essa questão financeira, eu falo, gente, peraí, se uma pessoa ela tem uma capacidade, uma disciplina, uma dedicação que faça ela passar no vestibular de medicina, essa pessoa vai ganhar dinheiro em qualquer profissão. Profissão. Né? Então, porque qualquer se ela profissão consegue passar num vestibular bem de feita medicina, é bem remunerada. Então, por dinheiro, gente...
façam outra coisa. Porque a dedicação da medicina, ela fato. tem que ser em prol do outro. O dinheiro é sempre uma consequência e a gente sabe, né, que faz parte de um trabalho bem feito em qualquer área. E hoje, infelizmente, a gente sabe que o mercado da medicina está muito mais difícil do que na nossa época. Muito mais difícil. Hoje é outra situação, outra né? realidade. Em épocas anteriores ainda já foi mais fácil. E hoje tem muito mais opção de faculdade, muito né? mais opções de faculdade. E menos... proporcionalmente menos vagas de residência, sim, né, Paty? De formação. De formação, o que é fundamental, né? Hoje, na minha época, então, como eu falo aqui, então, entrei na faculdade em 2001, então, aí fui prestar vestibular. Ótima aluna, vou passar no vestibular, primeiro vestibular vou passar, vai ser tudo feliz. Não foi, né? Porque eu não passei no primeiro vestibular. Foi, assim... uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida, porque a gente olha para trás, a gente, na época, como foi uma catástrofe, né? Uma catástrofe. Para mim era inimaginável eu não passar no vestibular na primeira vez. Mas eu era muito nova. Então, assim, eu prestei o vestibular a primeira vez, eu tinha 15 para 16 anos. E aí, se eu tivesse passado, eu sempre falo, gente, eu seria insuportável. Porque para uma criança, né, com 15, 16 anos, passar no vestibular, eu ia ter que mudar de cidade, ia ser toda uma confusão. Então, Deus sabe as coisas, Ele sabe. E aí, não passei, né? Pus aqui, tive que voltar, né? Baixar um pouco o meu orgulho. Mas você sabe que isso é muito... Eu tenho uma história muito parecida. Eu também era muito boa aluna, sempre fui. Eu acho que todo médico mas eu me lembro... eu acho que eu fiz um ano de cursinho. Eu também. Você também fez um ano? Depois fiz um ano de cursinho. O que até era pouco para nossa época, fazer um ano de cursinho. Os meus colegas de turma todos faziam pelo menos 2, 3, alguns até 4 anos de cursinho. Enfim, mas eu lembro que quando eu cheguei no cursinho, eu não sei se você fez, não sei como é que é hoje. Fiz lá em Goiás, né? Você fez lá em Goiás. Fiz lá em Goiás, Aqui em São Paulo era o Anglo na época, né? Eu entrei na faculdade no ano 2000, acho que um ano antes de você, então. 2000 foi meu primeiro ano. E aí eu me lembro que lá a gente dividia as salas em turma A, B, C, D. Bom, enfim, eu fui pra sala A. Que era uma coisa boa. Que era uma coisa muito boa. Mas assim, na hora lá ele tinha um ranking, né? Sim. E, gente, na hora que eu fiz o primeiro simulado, eu falava, Jesus, com esse ranking eu não vou passar na faculdade. Era uma cobrança, né? Me deu um choque mas foi muito bom. Me trouxe um choque de realidade do tipo, tudo bem, na escola eu sou muito boa, porque pouquíssimas pessoas da minha turma quiseram fazer medicina, quiseram seguir esse passo, né? E entre os que queriam, claro, todos eram bons, mas aí quando você chega, todo mundo quer, todo mundo tão bom quanto você. Exatamente. Entendeu? Não é? Quando eu prestei o vestibular a primeira vez, lá em Goiás, na Federal de Goiás eu tentei, aí eu fui bem, passei na primeira fase, fui para a segunda fase e eu estava super esperançosa de passar. E eu lembro que eram 110 vagas, não esqueço, até hoje eu vendo na tela do computador, aquele computador quadrado, né, antigo. Aí eu, a minha classificação tinha ficado 389. Eu falei, como que eu fiquei em 389? Se eram 110 vagas, eu tinha certeza que eu tinha passado. E assim, eu estava muito longe. E aí, é nessa hora que você fala assim, cara, tá todo mundo estudando muito. Tá todo mundo super dedicado nisso. Aí, lá em Goiás, ainda hoje, eu acredito, tem um cursinho muito clássico que é o WR. WR, assim, no final, aí eu fiz um ano de cursinho, lá em Anápolis mesmo, não saí, fiquei lá no Galileu, que era o colégio que eu estudei, assim, o ensino médio todo, tenho um carinho enorme, né, pela história que eu vivi lá, e lá no Galileu, tipo, eu fui fazer o vestibular para medicina, mas na minha turma de medicina lá na Federal, eram 110 alunos, 92 saíram do WR. Entendi. Então, assim, quando você está em Anápolis, você não tem noção do que é um ângulo, por exemplo. Eu estava vivendo a minha vidinha lá no interior, estudando, né? Como é então, a bolha, assim, né? Eu brinco que é a bolha. Você estava vivendo ali você era muito bom, e daí você caiu no mundo, né? E aí mas você vai... Não, é necessário. Porque a concorrência durante a faculdade também, e depois para a residência, fica maior ainda. Fica maior ainda, né? E aí a gente entra na faculdade, achando... No meu caso, tive que mudar de cidade, né? Aí saí... fui sair de Anápolis, fui morar em Goiânia, cheguei em Goiânia, dividi apartamento, República, aquela confusão de gente. Mas não era uma fase maravilhosa? Olha, eu falo que sim, era muito perrengue, né? Era um perrengue danado. Mas é muito gostoso, é uma fase assim que tem tantos caminhos abertos ainda. Eu fiz 20 anos, fiz 20 anos de formada esse ano e a gente teve um encontro de turma. 20 anos, gente. Eu falei, meu Deus, 20 anos de formada, você faz ano que vem. Mas foi
tão bom a gente encontrar a turma toda, porque é a melhor fase da vida. Eu não sei, eu fui muito feliz durante a minha faculdade. Eu tenho, assim, minha turma ainda é das minhas melhores amigas até hoje. Então, isso foi uma coisa que eu mesma perdi muito. Porque aí eu mudei pra cá. Pra São Paulo. E nunca mais voltei, né? Engraçado, assim, profissionalmente eu não tenho mais nenhum vínculo com Goiânia. Vim para São Paulo. Aí você terminou o 6º ano e veio para São Paulo fazer cirurgia geral. Foi, exatamente. Então, assim, a história é até meio engraçada, porque na época da faculdade, eu entrei na faculdade. Então, eu, menininha do interior, né, lá com meus recém-completados 17 anos, entrando na faculdade, mudando de casa, tudo. Entrei lá, comecei a namorar. Arrumei um namorado da minha turma mesmo. Fiquei, com 2 meses de faculdade, comecei a namorar com esse rapaz. E aí, fiquei a faculdade inteira. Inteira. Foram 6 anos de namoro. E quando chegou no final da faculdade, tanto que eu nunca quis vir para São Paulo, né? Assim, para mim, a minha estrada ia ficar toda por lá mesmo. Mas ele quis vir para São Paulo, porque ele queria fazer cirurgia cardíaca, era uma especialização que lá em Goiás não existia, tinha que vir para São Paulo. E aí eu pensei, bom, então eu vou prestar prova de residência em São Paulo. Lá em Goiás era muito difícil entrar na residência, muito difícil. Porque tinha uma faculdade vaga, só, né? No estado todo, e tinham, 4 vagas de cirurgia geral no estado todo. Imagina. Então, era muito comum as pessoas saírem para fazer residência fora. E aí, eu vim, prestei prova em São Paulo, falei assim, se passar, né, eu vou para São Paulo. E assim, eu vim, prestei prova, fiz residência no servidor municipal. É aquilo, né? 1.000 e poucos candidatos para 13 vagas, né? Outra lógica, você fala, bom, será que eu vou passar? Aí passei e aí vim pra cá. E você sempre quis fazer cirurgia plástica, Paty? Não. Nossa, você sabe que eu entrei na faculdade, gosto de contar essa história, porque assim, eu entrei na faculdade para fazer pediatria, né? Que era uma coisa, eu sempre adorei com a cirurgia plástica. Eu adoro criança, eu acho que criança é um negócio, conviver com criança é uma coisa muito gostosa. Mas cuidar é diferente. É diferente, foi isso que eu percebi. Então, no 5º ano da faculdade, quando eu passei de fato pela pediatria, eu tive a oportunidade também de fazer um intercâmbio fora do Brasil, que aí eu gostava da área cirúrgica, mas eu queria ser pediatra. Então, quando eu fui fazer esse intercâmbio fora, que eu fui para Polônia, fiquei 1 mês na Polônia. Que diferente. Um lugar super atípico. Mas era aqueles intercâmbios que a gente ia juntando ponto na faculdade, sabe? Para poder fazer intercâmbio. Fiquei 1 mês lá. Viajei, né? Foi mais pela viagem do que pelo intercâmbio, mas eu me inscrevi na cirurgia pediátrica lá. E aí, quando eu cheguei lá para fazer o estágio da cirurgia pediátrica, eu percebi que eu não tinha a mínima estrutura para cuidar de criança doente. É muito difícil. É muito difícil, para não dizer que é impossível, né? Porque eu admiro profundamente quem consegue fazer isso. Eu também. E aí, lá, eu já tinha essa afinidade pela área cirúrgica. Em Goiás, eu já fazia liga de cirurgia plástica, já fazia algumas participações assim na plástica, já tinha um interesse, mas eu tinha muito preconceito, sabe? De que cirurgia plástica é um negócio muito fútil, um negócio que não é. Mas eu queria ser médica, né? Virar cirurgiã plástica. Então, tinha um conflito muito grande na minha cabeça. Mas aí, quando eu cheguei na Polônia, tinha a cirurgia pediátrica eu acompanhava e era muito intenso. Então, assim, queria tumor, malformação, os negócios que as crianças nasciam, ficava internado o resto da vida no hospital. 7 anos desde que nasceu internado. Então, eram umas vimas, assim, muito pesado. Aí você viu que não era pra você. E aí, não, tinha um colega meu do intercâmbio que estava fazendo o estágio em cirurgia plástica. Olha só. E aí, eu meio que dei uma mudada e entrei na área da cirurgia plástica reparadora. Que aí, lá na Polônia, não tinha a mesma cultura da cirurgia estética, como tem aqui. E aí, era muita cirurgia reparadora. Eu falei, cara, que legal isso. Isso é muito médico, sabe? Mas não é fútil. Não é fútil, isso não é. E não aí que seja, eu né? voltei. Pelo amor de Deus. Mas... Não, assim, preconceito mesmo. Lógico, de quem preconceito de quem idealizava uma coisa e de repente se vê numa outra situação. E aí mas aí lá eu tive coragem de virar e falar, não, eu vou ser cirurgiã plástica mesmo, porque se for essa cirurgia plástica reparadora é uma coisa que faz muito bem para as pessoas de uma forma geral. Tem a facilidade de, ainda assim, a gente está lidando muito com paciente sadio. Eu acho que a grande diferença da plástica, para mim, é isso, assim, em termos do quanto a gente... essa questão do envolvimento emocional com o paciente, quando a gente está falando de uma não doença física, é muito mais uma questão, às vezes, de autoimagem, uma questão de fazer a pessoa se encontrar naquilo ali, facilita.
né? Porque eu, que tinha muita dificuldade em dar as más notícias, eu chorava junto, né, com as crianças. Então, eu falei, não, acho que a plástica vai dar certo, porque aí eu já tô eu posso me envolver mais, eu consigo me envolver mais com essas pessoas, sem que isso me desgaste profundamente, né? Faz sentido. E assim, eu resolvi, aí voltei e falei, bom, vou ser cirurgiã plástica. Cirurgia plástica. Quando eu contei pro meu pai, ele falou, mas você não queria ser médica? Eu falei, o famoso pai. preconceito. Pai, né? Não, mas eu vou ser médica. O senhor nunca viu falar da plástica reparadora? Eu lembro direitinho da argumentação. E, por fim, ele aceitou e deu certo, eu tenho uma história meio parecida, assim. Eu passei Enfim, eu fui fazer medicina por causa do meu pai. Passei a faculdade toda falando que eu ia fazer clínica médica. Seguindo os passos dele. Seguindo os passos do meu pai. E eu faria oncologia. Então, eu passei Então, assim, eu sempre pensei em oncologia, câncer. Pela nobreza também do tratamento, né? Porque isso é fantástico. Não é porque eu queria tratar. Enfim, fiz liga, participava dos congressos, iniciação científica, tudo na área de oncologia. Mas aí, quando eu cheguei no internato, eu sou uma pessoa muito dinâmica, e eu sou muito objetiva. Sim. Eu falava, meu Deus, clínica médica não é para mim. Eu tive uma crise existencial quando eu estava no 5º ano. Que eu falei, gente, eu sempre gostei muito de cirurgia. E aí, ao mesmo tempo, eu cheguei no internato e falei, gente, isso aqui é pra mim, cirurgia é pra mim. E aí, foi quando eu virei a chavinha e falei, não posso, vou fazer cirurgia geral. Aí, eu decidi que eu ia fazer cirurgia geral. Sim. Só que eu não achava nada dentro da cirurgia geral que me... prendesse, né? Que me inspirasse tanto. E eu falei, vou fazer cirurgia plástica, mas mais ou menos, por isso que eu falei que é meio parecido. Falei, mas eu não quero só cirurgia plástica, eu, ao contrário, quero cuidar de gente doente. Até que eu descobri a mastologia, e aí eu me encontrei isso. Eu estava no 6º ano da faculdade, aí eu falei, pronto, é isso que eu quero, porque eu consigo fazer oncologia, consigo fazer cirurgia e consigo fazer a parte estética também e clínica, né? E, enfim, aí foi E aí, enfim, hoje... Tem muitos cirurgiões gerais que fazem mastologia. Sim, na minha época eram pouquíssimos, a maioria fazia ginecologia obstetrícia. E você fez ginecologia? Eu acabei fazendo, porque daí na hora, conversando com vários mastologistas. Né? Na verdade, poderia ainda, já podia fazer a geral? Mas não era comum, era muito raro. Paty, o cirurgião geral não passa na mastologia, né? O ginecologia obstetrícia. O ginecologista passa. Sim. E aí, conversando com vários mastologistas, enfim, não, é melhor você fazer GO. E aí, tudo bem, ok, vou fazer GO. Mas já sabendo que eu nunca seria obstetra. Não seria partos. Nunca. Mas como eu sou muito prática, muito objetiva, eu falei, vamos tocar. Gineco é interessante, mas por isso que eu nunca fiz GO. Terminei, fui direto para... Aí já pulei para mastologia. E desde então eu sou só masto, né? Eu nunca... Eu não só chegou fiz, a fazer uma transição ali disso. Eu já era ginecologista e resolvi virar masto. Foi o contrário. Para mim, GO foi só um passo, uma ponte né? necessária para eu poder fazer masto, né? Entendi. E aí foi quando eu terminei a residência de masto e desde então eu só sou masto. Nunca fiz. Obstetrícia eu nunca fiz. Meu último parto foi no meu último plantão da residência. Depois eu nunca mais lidei com gestante. E gineco a gente acaba vendo uma coisa ou outra, mas também não. Eu não sou ginecologista, eu sou 100% masto. Eu que não sou gineco, às vezes sou gineco, porque médica, mulher, né? Todo churrasco de família tem alguém perguntando alguma coisa. E depois da residência, para chegar até aqui, como é que foi? Vamos falar da nossa trajetória. Só para a gente entender aí o caminho, né? Então, você 6 anos de medicina. Na minha época, 2 anos de cirurgia geral, depois 3 anos de cirurgia plástica. Hoje, são 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, 11, 12 anos. É que nem pra mim, né? 6 anos de faculdade, mais 3 de GO, 2 de masto. Inverteu. Então, inverteu. 3 de 2, o meu foi 2 e 3. Mas aí, terminei a residência nessa... E quando eu terminei a residência de cirurgia geral... Eu resolvi fazer a plástica, né? E não era fácil, era uma residência bem concorrida na época. Bem difícil. E aí, fiz um estágio na equipe do Dr. Mélega, que é um querido, assim, hoje já faleceu, mas devo tanto para esse homem que, nossa senhora. Mas, e aí eu fui fazer meu estágio de cirurgia plástica lá com o Dr. Mélega. E ele teve um belo dia...
que eu estava terminando a residência, ele me chamou na sala dele, eu pensei, meu Deus, qual foi o papel que eu não preenchi, né? Ó, Amanda Patrícia veio na minha sala, eu falei, Jesus, né? Cheguei na sala dele, aí ele virou para mim e falou assim, Patrícia, você tá terminando a residência agora? Você vai ficar em São Paulo ou você vai voltar para Goiás? Eu falei, não, doutor, eu vou ficar em São Paulo, meu marido, por fim, né? Terminei aquele namoro que eu vim com o ex-namorado para São Paulo, ele não fez a cirurgia cardíaca, voltou para Goiás e eu fiquei aqui. E aí, depois conheci meu marido. Era pra ser. Impressionante, né? Era eu falo impressionante essas histórias da vida. Mas aí, quando eu tava terminando, eu já tinha decidido que eu ia ficar em São Paulo, porque meu marido é daqui. E ele me chamou e falou assim, olha, você vai ficar em São Paulo, eu tenho um emprego para você. Eu falei, graças a Deus, né? Tô precisando de emprego, tô terminando a residência. Aí ele falou assim, você conhece o Tariq? Eu falei, o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O Dr. Tariq era ele era o atual presidente. Que coisa. Tá. Eu falei, conheço aquele que assina um e-mail, né? Claro que eu conheço. Aí ele falei, não, lógico. Ele falou assim, então, ele foi jantar lá em casa esse final de semana e ele tá precisando de assistente. E eu vou te falar uma coisa, Patrícia. Ele falou, eu nunca indico, viu? Ele falou, eu nunca indico porque... Ou é assim, ou eu não tenho um bom residente para indicar, ou a pessoa que está me pedindo indicação não vai ser boa para o meu residente. Então, eu nunca indico. Mas você eu indiquei. Ele falou. Eu falei assim, nossa. Ele falou assim, não, eu indiquei porque, assim, eu acho que você e ele vão dar muito certo. Pode ir lá, entre em contato com o consultório dele, que ele está esperando, narari, tarará. Nossa, mas Fernanda do céu, esse dia eu nunca vou esquecer, porque eu saí assim, falei, não acredito, estou empregada na equipe do atual presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E ele já era, né, na época. Na época, era, meu Deus do céu, muito famoso e muito conhecido. Para quem não sabe, enfim, a gente, né, Paty? Mas foi, assim, a oportunidade, que é aquela coisa que a gente fala de sorte, né? Isso aí... Eu tive a minha história com o Frasson, que foi também meu ex-chefe, mentor, foi mais ou menos parecida. Quando a gente termina a residência no HC, sim, a gente faz ainda, depende, né? Mas você tem a opção de fazer um ano de preceptoria, que a gente chama lá no HC. Lá no HC. Que é maravilhoso, tá? Que os residentes têm a opção, que é um ano de... Porque depois que você termina a residência, você cai na vida, é difícil, né? É muito difícil, prática, porque, né? Você ainda não tá, né? Maduro, e a gente fala que é um ano de transição muito importante, onde você não é ainda assistente da... Não é a pessoa da palavra final da conduta. Exatamente, mas você já tem um cargo, né? Uma função maior. E, enfim, eu estava na preceptoria, e aí quando um amigo meu de lá, que é meu amigo até hoje, falou, olha, também é a mesma coisa, eu te indiquei para trabalhar com o Frasson, ele tá precisando de alguém, enfim, lá no Einstein, e aí e eu tava terminando a preceptoria mais ou menos a sua situação. Super timing, né? O que vai acontecer agora, né? Tinha acabado de prestar o tema, que é o título de especialista. Para quem não sabe, não são só as provas de residência, nem vestibular, a gente tem que prestar título de especialista. Tem que ficar fazendo um monte de prova. Um monte de prova, e aí foi quando... E aí a gente se conheceu, foi na mesma época, na né? mesma época, porque aí foi. Então, ainda foi em tem 13, 14 anos essa história, né? Isso, e aí eu fui, de repente, assim, de desempregada, eu passei a estar no Einstein toda semana, e acompanhando, aprendendo muito, né? Devo, assim, também demais ao Dr. Tariq por tudo que ele me ensinou, de tudo, de cuidar de pessoas, de lidar com as pessoas, assim, eu falo que antes de ter o meu próprio consultório, eu tive uma super imersão, assim, porque fazia de tudo no consultório. A gente teve uma oportunidade de ouro, né? Muito, olha, isso... Trabalhávamos muito. Não. Né, já dormi no carro no Einstein várias vezes, né, porque não deu tempo de voltar para casa. Então, assim, não foi assim, um conto de fadas, com certeza não foi, vários perrengues, mas isso que faz a gente, assim, e aí, nessa escola e aí, como que eu fiz, né, do mesmo jeito, eu queria ser mãe, então, assim, eu não quis abrir meu consultório logo que eu terminei a residência, porque eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele. Falei, eu vou aproveitar o máximo que eu puder. E eu continuei na preceptoria da residência que eu me formei. Então, assim, aí eu fazia as duas coisas. Eu aprendia aqui e aplicava lá. Aprendia aqui e aplicava lá. Temos histórias tão semelhantes, para poder ir pegando mão, né? Porque isso. a gente, cirurgião, é isso. É horas de voo. Não adianta. A gente precisa ter, assim, a vivência e a nossa possibilidade de ter acompanhado essas equipes maiores, isso ensina tanto, porque você aprende indiretamente, assim, aprender a forma de
atender o telefone com a paciente, a gente aprende, sabe? É muito acolhedor isso, a gente consegue esse acolhimento por isso. Isso é uma coisa que a gente... tantas pessoas, não, sabe? isso é uma coisa que não ensinam na faculdade, muito menos na residência, né, Paty? A fazer consultório privado. Né? Exatamente. Porque é uma coisa, é um serviço, uma instituição, onde tudo funciona ali e não é tão personalizado assim, é um grupo, né? São equipes. Sim. E a outra coisa é o que a gente faz hoje, que é o nosso consultório privado, que depende 100% da gente. Né? Que exatamente, é nosso. Que o paciente não nasceu ali. Não. Né? Porque nas instituições, quando a gente fala institucionalizado, é como o HC, por exemplo. Isso. Os hospitais que eu trabalhava, era isso, eram pacientes vinculados a convênio. Os pacientes vinham para a gente atender, não porque queriam vir atender com a doutora Patrícia, não. Era o médico que estava lá, Não que o atendimento seja diferente, não, longe que disso, não é, pelo contrário. não. Tanto que nós trabalhamos em Exatamente. serviços assim até hoje, e a gente fala que o nível de atendimento é o mesmo, mas é diferente, porque é uma paciente institucional, Isso. Ela já tem todos os caminhos traçados, organizados, existe uma estrutura ali pronta para ela seguir, né? Diferente da paciente que está no consultório, que a gente precisa criar esse fluxo, esse vínculo, né? De confiança, Exatamente. Inclusive, né? E para a gente, assim, até pensando no médico, né? Às vezes alguém que está ouvindo a gente, médico, que está ali tentando começar a carreira, é muito difícil a gente ter a confiança do paciente, né? E assim, fazer com que a pessoa entenda que você é de fato a melhor pessoa para cuidar dela. Isso, eu falo, são horas de voo. Eu valorizo muito a experiência que eu tive lá com o Dr. Tariq, porque eu tive muitas horas de voo com as pacientes dele para poder aprender a fazer tudo isso. Daí, depois, a gente vem para mim, aí, enfim, tive meus filhos, depois que meu segundo filho nasceu, eu falei, agora eu vou, né, minha carreira solo. Foi depois do segundo filho. Ele tinha 2 anos. E aí, que era o meu, assim, foi tudo assim, calculadinho. Eu vou ter um filho, vou ter outro filho. Tudo daí, planejado. Quando ele fez 2 anos, aí você eu decidiu. Resolvi abrir. E aí, Deus é tão maravilhoso, né, que eu falo muito isso, que eu abri o consultório para ficar lá sentado olhando para a parede e comecei a fazer explante, né? E aí, comecei a fazer uma cirurgia que quase ninguém fazia. Não é uma cirurgia que muitos cirurgiões gostam de fazer, então acabei pegando mais experiência nisso e isso foi trazendo um fluxo de pacientes para o meu consultório numa velocidade muito maior do que eu esperava. Por conta dessa... Então, assim, foi assim, sorte? Não, né? Não, a gente, tudo planejado. Então, vem direitinho, claro. Experiência, é uma escola. Tarari, tarará, e aí a gente medicina consegue... é isso, né, Paty? A gente pode comparar a medicina com outras áreas, onde talvez a pessoa esteja no auge da carreira aos 30 e poucos. Isso na medicina é mais complexo, né? Sim. Na cirurgia, a curva de aprendizado da cirurgia, a experiência, como lidar com não só técnica cirúrgica, mas pós-operatório, cuidados e tudo isso é uma coisa que demora para desenvolver. E o médico tem que ter paciência, né? E humildade, né? Eu acho que também, assim, quanto mais experiente a gente fica, muitas vezes... eu lembro direitinho, eu falo isso para os meus residentes, eu falo que no começo, quando eu não tinha experiência, eu tinha vergonha de falar para o paciente que eu não sabia fazer. Né? Eu falava assim, nossa, mas como que eu vou falar para a pessoa que eu não sei? Hoje a gente fala, não sei. Hoje eu falo, não sei como é que eu vou fazer. Eu já fiz vários, mas o seu caso eu não sei. Então, assim, por quê? Eu falo isso para os meus residentes. Eu falo, olha, é assim mesmo. Porque no começo você não vai... Você tem as suas inseguranças, que é normal, porque os seres humanos são todos diferentes. As pacientes que vierem vão ver cada uma com uma história de um jeito diferente. Não tem como você saber tudo, né? Mas a sua experiência vai te trazendo a tranquilidade de falar, olha, posso não saber exatamente o que eu vou fazer para você, mas eu tenho aqui 10 coisas passando pela minha cabeça e alguma delas vai servir. Vai dar certo. E é sobre repertório, né? Também. Exatamente. Eu falo isso também técnica, muito. Né? É técnica, né? Mas como a gente aprendeu muito, a gente teve uma bagagem muito grande. É claro, fomos também desenvolvendo a nossa maneira de fazer, enfim, com outras... cursos aqui, especializações ali, atualizações, congressos, isso a gente faz, o médico precisa fazer isso constantemente, mas ao longo da nossa trajetória, que é similar, a gente vai desenvolvendo, mas você vai criando repertório, né? Porque, querendo ou não, cirurgia é uma arte, né? É uma arte. É uma arte. E cada paciente é única, ainda mais se a gente falar de... Uma anatomia, eu falo, cada mama é única. Né? Porque, assim, é uma cirurgia de um lado e outra cirurgia do outro lado. A gente não tem, né? E tem que ter muita vontade de fazer dar certo, assim. Não é fácil. E aí a gente vai também, agora também indo do outro lado, né? A gente
fez parte de equipes muito grandes que, assim, ensinaram pra gente toda essa parte de estrutura até a gente conseguir montar a nossa equipe, né? Sim, que não é fácil também. Não é fácil, mas eu falo isso muito e quem é minha paciente sabe sobre equipe, todo mundo conhece minha equipe, é maravilhosa. Eu também dou muita sorte. Eu consegui chegar nessa equipe que eu tenho hoje, porque sozinha a gente não faz nada, não, né? gente, cirurgia e isso é aprendizado também. É equipe, cirurgia é equipe, são os auxílios, instrumentadoras, assistentes, instrumentadora, secretária, parte de gestão financeira, anestesia. Então, você ter um time, uma equipe que está muito unida, então hoje eu consigo viajar uma semana que eu fico em paz, tranquila, porque eu sei que minha equipe está aqui pronta. Sim. Nós estamos aqui gravando, eu sei que se precisar vai tem ter gente lá na sua tocando retaguarda. na minha retaguarda. Precisa. Né? Senão a gente fica louco, senão né? a gente não consegue. E hoje, eu quando olho para esse papel que eu tenho hoje, assim, né, de tanta coisa, né, porque o cirurgião, a gente como chefe de equipe, a gente tem muita coisa ao nosso redor, muitas responsabilidades, né? Muitas. E essa equipe, ela meio que blinda a gente, assim, exatamente. Né? As coisas param, muita coisa já resolvido antes. Pra gente poder focar no que precisa. Focar no que só a gente consegue fazer. Né? Quando a paciente sai do consultório, ela vai marcar uma cirurgia, eu falo, olha, a Rita, que enfim, vai te ligar, vai te passar. Isso. Ah, doutora, mas isso? Ela vai te avisar. Ah, doutora... Eu falei, olha, eu tenho um time que faz. Eu também faço. Porque senão elas vão fazendo. Vão fazendo. Fica Se precisar de mim, elas me avisam. Elas vão me avisar, exatamente. Todas as pacientes têm meu celular, elas sabem, todas têm acesso direto a mim e tudo, mas as coisas burocráticas passam por isso, né? Além dos assistentes, os médicos que trabalham, a gente tem que ter um time muito coeso, muito organizado, onde cada um sabe sua função, para aquilo poder funcionar. Né? E atender melhor as nossas pacientes. Claro, né? para a gente poder focar naquilo que a gente precisa. Exatamente. Né? Mas é isso, gente. Olha, vocês veem, não é fácil, né? Para quem pensa em ser médico, ter um consultório particular, não é fácil. A gente tem que ralar muito, chegar. É tão difícil quanto parece, né? E demora, tem que ter muita paciência. Resiliência, esforço, dedicação. Mas vale a pena, porque aí a gente consegue fazer o que a gente gosta e seguir bem. Muito compensador. Muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por todos que assistiram aqui esse episódio junto com a gente, né? Se tem alguma informação aqui que fez sentido para você ou para alguém que você conheça, compartilhe esse conteúdo, porque vai ajudar muita gente. Muito obrigada. É isso, até a próxima.